vamos falar agora do perfil da gestão de dados. Para mim poder, qual que é o objetivo da gestão de dados? É analisar os dados coletados na origem. Ele é um BI em tempo real, que ele consegue consolidar as informações, os dados que eu coleto nas origens, para mim poder extrair esses dados e aí gerenciar eles, tirar relatórios e tudo mais. Quer dizer, é um módulo de Business Intelligence, você modela exatamente as informações que você quer, é isso? Isso. Perfeito. Uma coisa interessante, antes da gente entrar nesse módulo, seria o roteiro de visitas. Então vamos para o roteiro. O roteiro de visitas, ele me permite acompanhar como que foi a visita do mês dos promotores. Então, não sei aqui, agora preciso pegar um cara que esteja. Olha, essa aqui tem visitas. Então ela me dá por dia qual foi as visitas que ela fez. Inclusive, ela me dá aqui um cálculo de total efetivo trabalhado no mês. E qual é a efetividade que ela fez. Caso eu queira analisar as visitas, eu também consigo fazer por aqui. Isso aqui é uma análise que eu vou estar fazendo no mês aqui para cada promotor. Agora falando da gestão. Então, o gestor de dados, eu vou ter acesso pela opção gestão, gestor de dados. Ele vai carregar uma interface que ela é padrão para qualquer tipo de dados. Aqui ela me montou já uma tela com as pesquisas de preço. Essas pesquisas de preço, toda a parte de gestão de dados, ela funciona como se fosse uma tabela dinâmica do Excel. Eu tenho acesso a qualquer tipo de dado e eu consigo combinar ele com qualquer coisa. Por exemplo, aqui na pesquisa de preço, ele me deu os preços por produto versus os concorrentes. Mas digamos que eu queira, por exemplo, o produto por estado. Eu quero saber uma diferença do produto em estado. Então eu vou tirar aquele campo daqui. Na verdade, o conceito de tabela dinâmica aqui, ele é bem simples. Eu vou esvaziar ela para a gente poder conceituar aqui. Quais são as opções? Então, o conceito de tabela dinâmica seria o seguinte. Isso aqui eu não consigo arrastar. Ele tem uma área que ele chama de área de linha. É onde os dados vão aparecer nas linhas. Área de coluna, onde eles vão aparecer nas colunas. E a área de dados é onde vão ser os dados que vão ser apresentados nessa área aqui. Que no caso tem o valor do produto, que ele apontou o preço. Então, digamos que eu queira exibir na linha os produtos. Quais são os campos possíveis? Então eu vou arrastar, são muitos campos. São muitos? Dá pra gente falar rapidamente assim? Ou... No caso aqui deles, eu tenho de preço, são produtos, categoria, rede, região, fabricante, estado, cidade, loja, promotor. Bastante completo. Então eu tenho produto aqui, ele me deu uma média do valor do produto que foi apontado nessa data aqui, no dia 19, do dia 19 até o dia 19. Só que eu quero saber por estado, por exemplo, eu quero saber uma média por estado, como que está esse meu... Seu produto. Por estado. Então você repara... Bom, como é uma região que atende só São Paulo, então a gente foi um pouco infeliz aqui, mas olha, eu tenho outros também aqui. Então eu tenho, por exemplo, olha, em São Paulo, eu tenho produtos aqui, por exemplo, ó, que a oscilação de preço ele começa em R$ 3,94,
vai para 3,69, depois 3,19. Então, por exemplo, o mais barato aqui é o Paraná. Então, eu consigo fazer uma pesquisa dos valores como eles estão por estado. Digamos que eu quero quebrar por cidade, eu também consigo. Eu arrasto a cidade aqui para a coluna. Estou meio ruim de mouse. Então, por exemplo, no Paraná eu quero abrir aqui, ó, ele me dá por cidade. Né? Tá aqui. E aí vai. Uma outra funcionalidade interessante que a gente tem aqui no interface é, depois que eu montei uma visão dessa minha pesquisa de preço, digamos que eu vou usar bastante essa visão, então eu posso salvar ela. Eu venho aqui embaixo, eu vou clicar em salvar. Eu vou dar um nome para ela. Preços por cidade, por exemplo. E vou salvar. A partir desse momento, e ele salva em formato de Excel ou ele salva só no não, sistema? ele só grava no sistema. Ah. Porque aí, se eu quiser, eu tenho depois as visões. É um perfil de dados, né? Eu tenho no sistema. isso. São as Então, aí informações. depois, se eu quiser recuperar essa minha visão, eu venho aqui. Então, por exemplo, digamos que eu queira ver esse preços concorrente aqui. Eu dou 2 cliques nela, ela já vai me abrir. Ele monta com aquelas informações que você já tinha. Preços concorrentes, ó. Tá vendo, ó? Por rede, ó, valor do produto e da concorrência, por rede. Aí você fala, puxa, mas eu quero tirar um gráfico disso aqui. Eu quero montar um PowerPoint com esses dados. Não tem problema. Eu vou exportar ele. Ele me gera esses dados aqui no Excel. Vamos abrir ele aqui. E aí eu consigo, através desses dados no Excel, montar um gráfico, por exemplo. Simples assim. Então, na verdade, essa é uma interface simples, bem de fácil uso, mas muito poderosa para mim analisar os dados. Digamos que você fala, poxa, olha, nessa consulta aqui, ó, essa parte é a área de filtros. Eu quero filtrar só de uma determinada categoria, eu não quero todas as categorias minhas de produto. Legal, então vamos pegar só a categoria que me interessa e ele vai me filtrar No caso, os produtos dessa categoria. Ou você fala assim, olha, eu quero de todas as redes, mas eu quero só de uma determinada região. Eu não quero só de todo o Brasil. Eu quero, por exemplo, só do Paraná. E ele vai me filtrar isso para mim. Tudo bem? Okay. Esse conceito eu aplico no BI inteirinho. Só que aqui a gente tem várias visões. Então eu tenho a visão de preços, que a gente já viu. Preço linear é uma maneira diferente de eu analisar os preços, porque ele vai me dar a comparação por categoria dos meus produtos. E ele faz uma média aqui do total geral, por categoria e por concorrente meu. Eu também tenho abastecimentos realizados. Então, ele tem uma visão aqui dos de aonde estão sendo feitos os abastecimentos. Repara que tem muitas lojas aqui sem abastecimento. Né? Pontos extras. Os pontos extras que o promotor abriu, né? Abriu. Nesse período. Nesse período. Eu posso até saber qual é o promotor. Bacana. Né? Digamos que eu quero pegar aqui por promotor. Eu quero saber quem são os promotores. Ah, esse relatório também é dinâmico? Tudo. Tudo é dinâmico. Tudo que vocês estão vendo aqui na área de dados é dinâmico. E eu consigo, além de salvar essa visão, como a gente viu, exportar para o Excel e fazer o que eu quiser com esses dados no Excel. Né?
Então, essa é a área de trabalho de quem faz gestão de dados.